Amados, eu quero convidá-los a abrir novamente em Josué, capítulo 1. Mesmo texto que nós usamos na última semana, quando nós tratamos do medo. Pode deixar. Falamos a respeito do medo. O texto, a partir do verso 1, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, porque por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Ninguém fica assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez estamos na Tua presença santa e com humildade, Pai, sabemos que estamos diante do Deus verdadeiro, que faz, ó Pai, uma obra salvadora a nosso favor através de Cristo, e que tem nos ensinado através da sua palavra e as experiências do teu povo durante toda a história. Imploramos para que o Senhor, com teu Espírito, nos conduza, nos edifique e nos ensine a ser perseverante, apesar dos temores. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós caminhamos semana passada falando a respeito do medo. O texto fala 3 vezes seguidas: lembra do que eu te ordenei? Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E nós vimos várias questões a respeito do medo, e uma delas é que o medo é algo que em algum momento da vida todos nós vamos experimentar. Prioritariamente ou primariamente pelo fato de sermos finitos. Nós somos incapazes de dominar toda a nossa história, de reverter todos os eventos que estão acontecendo conosco e ao nosso redor. Como seres humanos, o medo é uma emoção moral diante do desconhecido ou das coisas adversas, das adversidades. E eu pergunto, Deus quer que nós vivamos com temor? A Escritura diz que nós devemos temer a Deus. E a Escritura fala que nós não devemos temer. Parece um paradoxo, mas não é.
Existe um temor que é importante, é valioso, é importante porque é saudável. Ele livra a gente de fazer coisas que traria consequências absurdas sobre a gente. E por ter medo, nós não fazemos, porque sabemos que haverá consequências. Contudo, há alguns atos, alguns contextos do medo que ele não é bom. Em alguns momentos, ele até se caracteriza como pecado. Se cometemos o pecado, não precisamos temer mais nada. Se nós tememos a Deus, nós não precisamos temer mais nada. Nossa, pastor, isso é complicado, porque dá uma ideia de que eu estou vacinado e nada pode me atingir, nada pode tirar-me do prumo. Eu estou me referindo àquele temor que me desvia do Senhor e da minha confiança em Deus. Algumas pessoas vivem vidas inteiras dominadas pelo medo. E se essas coisas acontecerem, nós estamos desviando os olhos daquele que pode nos abençoar. Nós precisamos lutar contra aqueles medos que são irracionais, mas usar os medos racionais a nosso favor. O que eu chamaria de medo irracional é aquele medo que eu tenho, apesar de ter todas as evidências de que aquilo é vencível, de que aquilo pode passar, de que daquilo Deus pode tirar algo extremamente bom. O medo, por ser natural, não necessariamente, alguns medos não são saudáveis. Contudo, por ser natural, alguns deles são saudáveis. Medos saudáveis protegem. Medos doentios destroem. Absolutamente nenhum medo é a maneira como Deus planejou que o homem vivesse sua vida, ou que Deus desejasse para nós. A Escritura diz que Deus não tem prazer em ver o homem como pecador. Sendo assim, nós vemos que Deus colocou sobre o homem na criação um privilégio de poder viver com tudo aquilo que tinha ao seu redor, o mundo feito já naquela época como o que nós vivemos hoje, mas só que sem as consequências do pecado, e era para o homem viver de maneira tranquila. Certamente ele teria medo, mas não o medo pecaminoso, teria atos de autopreservação. O medo, ele pode ser saudável. Viver a vida sem medo de nada, eu creio que seria até mesmo tolice. Muita tolice. E perigoso. O medo nos ajuda a tomar decisões sábias. O medo pode até nos motivar. É muito interessante quando em 2 Coríntios, Deus restabelecendo a ordem da convivência do povo com a palavra dele, com o culto, o servo dele é orientado a dizer para os sacerdotes que eles deveriam se purificar. Caso contrário, haveria juízo da parte de Deus. E depois é dito, vocês que são povo de Deus, vocês devem se purificar, porque senão vocês vão sofrer da penalidade de Deus. A santidade deles era motivada porque assim eles viveriam na presença de um Deus santo que quer que vivamos com Ele de forma santa. Mas também causa medo, porque se eu não fizer isso, haverá juízo. Deus continua agindo desse jeito. Quando nós não controlamos os nossos medos, os medos nos superam. Eles são poderosos para nos vencer. É como se fosse um eu tão medroso que sabota o meu eu íntimo com Deus. E isso é perigoso. Quando a fé é oprimida pelo medo,
é achatada pelo medo. Eu digo, eu creio, mas, contudo, portanto, todavia. Quando o medo consegue fazer isso em nós, geralmente nós começamos a planejar. E começamos a confiar em nossos recursos, em aquilo que a gente diz, não, vou pensar que Deus deu e aí eu vou resolver essa parada. E eu começo, porque eu estou oprimido pelo medo, a desviar daquele que verdadeiramente pode dar a mim vitória. Vocês lembram, nós estudamos sobre Jacó, lutando com Deus no Val de Jaboque. Ele ficou com tanto medo, ele resolveu ir embora, largou o sogro dele, pegou suas propriedades, que eram coisa demais, as suas 2 mulheres, e foi em direção ao seu irmão, à terra do povo que Deus havia dado. E chegando mais perto, ali naquele riacho de Jaboque, ali ele diz, olha, minha família vai ficar de lá do rio, com os meus bens, com os homens para proteger minha esposa, e eu vou para o outro lado e vou resolver essa parada que eu tenho com meu irmão, porque quando eu saí de lá, ele disse para sua mãe que ele estava irado e que ele me mataria, e a minha mãe contou, por isso eu fugi. Essa era a sensação de Jacó. Ele começou na volta porque teve medo a agir e a tramar situações para que ele pudesse vencer aquilo que causava medo nele. No capítulo 32 de Gênesis, no verso 7, diz assim, então Jacó teve medo e se perturbou. O medo perturbou a alma dele. E diz o texto, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos. Era real. Esses personagens da Escritura são pessoas como eu e você. E Jacó teve medo e se perturbou. Voltou-se para suas velhas formas de maquinar. E lembra, a vida dele foi um contínuo maquinar para que ele pudesse ter benefícios. Para ter as mulheres, para ter o rebanho crescido do seu sogro. Os cristãos que andam pela fé não devem temer o inimigo. E eu creio que é exatamente por isso que nós encontramos, várias histórias na Escritura, e várias histórias também da igreja, depois de Cristo e até mesmo antes de Cristo, que o povo de Deus vindo, sendo acuado, sendo maltratado, eles permaneciam com o testemunho da fé. No período da escritura do Novo Testamento, a gente vê no livro de Atos, um livro histórico, mostrando como crentes eram mortos. Como Estevão foi morto. E em momento algum ele amaldiçoou o Senhor, e pelo contrário, ele bendiz ao Senhor. Quando nós vamos para a história da igreja, durante séculos, nós vimos uma igreja perseguida, e até mesmo açoitada e morta. E essas pessoas mantinham a sua fé e o seu testemunho de fé. Hoje nós encontramos alguns países onde o cristianismo não pode adentrar. Quando existem cristãos ali, eles são perseguidos e não poucas vezes são mortos e jogados dentro de latas de lixo público na esquina. Hoje nós vemos isso acontecer. Pessoas que amaram e conheceram a Cristo e que o seu testemunho foi daquilo que Deus fez no coração deles, e mostra que apesar do temor, apesar das dificuldades, eles não perderam a essência, a sua fé e a sua coragem. No Salmo de número 112, no verso 7, diz: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Não deixa as más notícias, está chegando, está vindo contra, está batendo na porta, estourou a porta. Ok, eu sou um cristão. Como lhes disse semana passada, daqueles quadros antigos que foram descobertos de arena,
onde os cristãos eram colocados para as feras virem devorá-los, e havia ali pessoas adultas e os seus filhos, e eles agachavam no meio daquela arena e eles oravam. E na medida em que os leões chegavam, tirava um e matava, e tirava outro, e eles engrandeciam o nome do Senhor. E nós dizemos: como tudo isso é possível, Senhor? A fé ser maior do que o meu temor? Sabe por que é possível? Porque não é a fé propriamente dito, mas é quem nós cremos, o objeto da nossa fé. Ele é poderoso para fazer. E mesmo que a vida de um indivíduo que está temeroso diante das ofensas, das dificuldades, das más notícias, ele sabe que ninguém pode tirar aquilo que já lhe foi dado. E é muito mais do que esses momentos que vivemos aqui. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Deus diz que Ele não deu a você e a mim um espírito de medo. O apóstolo diz isso, Paulo diz isso para Timóteo. Mas Deus deu você um espírito de amor, de poder, moderação, que é autocontrole, autodomínio. A gente vê isso em 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 7. Essas são armas mais poderosas na nossa batalha pela liberdade, enquanto você domina o controle das emoções, do medo, da dúvida e da preocupação. E isso ocorre. Todas essas coisas ocorrem na nossa vida. O que devemos fazer? Que passos nós podemos dar para tentar vencer a batalha contra o medo? Lembra que semana passada nós definimos o medo, vimos as atitudes comuns que nós temos quando o medo chega. E eu disse, semana que vem nós vamos nesse texto ver como nós vencemos isso. Vencer o medo é vencer a batalha. E eu creio que a primeira coisa que nós temos que entender é que o medo, ele sempre está envolto em circunstâncias, em situações. É interessante que o medo de Josué, aqui no texto de Josué capítulo 1, um medo na presença de Deus é sincero, e Deus percebeu isso. Ser forte, seja corajoso. Deus disse essas palavras para Josué porque ele precisava dessas palavras. Não tenha medo. Aí chega Deus e diz: o meu servo Moisés está morto. O líder está morto. Nós vimos que Josué era o braço direito dele, de Moisés. E Deus coloca sobre ele a responsabilidade dele levar o povo para a terra prometida. Ok. Imaginem só uma situação como essa. Ele não era o líder. Moisés está morto e aquele povo todo agora volta os seus olhos para ele. E Deus diz: realmente, Josué, agora é essa a situação. Você vai ter que assumir essa bola toda. Você vai levar essa grande multidão, esse milhão de pessoas para dentro da terra que eu prometi. Você vai passar o Rio Jordão e vai chegar e dominar a primeira cidade. A primeira cidade forte é Jericó. Então, certamente, o medo de Josué envolvia essa situação. Moisés não está mais presente. Ele fazia o que Moisés mandava. Agora ele manda as pessoas fazerem e confiarem. E agora Deus fala com ele. Até aquele momento Deus falava com Moisés. E agora Deus abre a boca para falar com Josué. E ele, Deus está falando comigo. Antes era com Moisés. E muitas vezes Moisés entrava dentro do templo para ouvir e conversar com Deus. E agora Deus vem a Josué e fala com ele. São coisas grandiosas demais para uma pessoa só. E se Deus colocou essas responsabilidades, é porque Deus havia colocado condições para que aquele homem pudesse exercer aquela tarefa. Mas ali havia medo. Estou diante dessa terra. Eu fui lá
com outros olheiros, e nós vimos que eles eram grandes, eles eram fortes, eles eram belicosos. Ele sabe, estamos diante desse lugar e agora nós que não temos instrumentos de guerra, que não temos nada, vamos entrar aqui. E Deus disse, olha, você vai entrar porque eu vou ser com vocês. E vocês vão tomar a terra. Eu estou à frente. Apesar disso tudo, certamente ele teve medo. Caso contrário, Deus não diria para ele, não temas. Deus estava envolvendo a mente, o coração dele, a alma desse homem, com uma verdade para que ele pudesse temer somente a Deus. O medo, ele envolve circunstâncias, e essas eram as circunstâncias. E nós precisamos começar pensando normalmente com clareza, sendo honestos, para ver os resultados das nossas circunstâncias, e para perceber que elas realmente não são fáceis. Queridos, ninguém tem vida fácil. Deus disse que isso era consequência do pecado. Haveria morte, haveria doenças, haveria cansaço, haveria perseguição, coisas contra nós, até mesmo a natureza. Em 1 Samuel capítulo 17, nós estudamos sobre a vida de Daniel. Ali naquele texto nós vemos Nabucodonosor que tentou usar o medo para manipular Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembram disso? Ele dizendo, olha, eu vou jogar quem não me adorar dentro de uma fornalha. Isso era a manipulação do medo. É gerar ansiedade, medo, puxa vida, morrer queimado. E depois Deus permite, Nabucodonosor vai fazer uma grande ameaça contra Daniel, e dizendo que jogaria para os leões aquele que não se curvasse diante do rei. Isso é medo. Todos eles temiam a Deus, mais do que ao homem, e escolheram obedecer a Deus ao invés do homem. São exemplos claros. Olha, seja medo de punição, ou seja medo de morte, isso não os afastou do que eles sabiam ser correto. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é, medo só existe porque existem circunstâncias reais que promovem temor em nós. Eles são verdadeiros. São circunstâncias, não é uma só, mas são várias que vão acontecendo no decorrer da história. Segunda coisa que nós percebemos aqui. Considere, ouça e considere o que Deus está dizendo. Presta atenção na mensagem do Senhor. Nós precisamos nos perguntar sobre o que Deus prometeu. Diante da minha vida, o que eu posso ouvir de Deus como promessa? É mais ou menos isso. É você conversar consigo mesmo, na presença do Senhor, e começar a ver a realidade, as circunstâncias que promovem medo, e começar a conversar consigo mesmo e pensar naquelas promessas que você já ouviu de Deus na sua palavra. Que Deus já colocou dentro da sua alma quando você ouviu uma mensagem, quando você leu a Escritura, quando você compartilhou com alguém algo que você aprendeu na Escritura. Ouça de novo estas verdades de Deus. Considere o que Deus está dizendo. Ele não só falou, mas aquilo continua ressoando dentro da nossa alma. Porque essa verdade, ela tem esse propósito de ser usada na hora certa. Nós precisamos pensar sobre e perguntar sobre o que Deus nos prometeu. Nós precisamos combater o medo com as promessas que Deus nos fornece. Isaías capítulo 41, verso 10.
Lembra que eu disse para vocês que esse é o tipo de texto que a gente põe na porta do guarda-roupa, que a gente põe no painel do carro, que a gente põe no teto de casa, para acordar e abrir o olho e ver. Esse é o tipo de texto que ajuda-nos muito, principalmente nas adversidades. E diz assim, 41:10 de Isaías: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quem está dizendo isso? É Deus. É Deus chegando para você e dizendo: não fique com medo, não tema. Qual a razão? Porque eu estou com você. Não fique com medo. De novo. E ele diz: por quê? Porque eu sou o seu Deus. É como se ele estivesse dizendo: não fique com medo porque eu estou com você. Agora se lembre que eu sou Deus. A repetição nos leva a pensar profundamente de que essas palavras não são de homens, que podem ter até a intenção de nos ajudar, mas em muitos momentos não tem a menor possibilidade. Eu tenho que enfrentar aquela situação. Essa pessoa não pode entrar no ambiente da minha guerra. Ela fica de fora orando para que Deus esteja com você naquela arena de dificuldade, naquele ambiente de adversidade. Parece alguém que está doente e vai entrar numa cirurgia. E você ama aquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa, você deseja o bem para aquela pessoa, e você fala: deixa eu participar desse momento, deixa eu pegar na mão, deixa eu orar mais de perto, porque eu dou aquela ideia de que mais perto eu vou botar Deus mais íntimo ali. É aquele desejo, mas você não pode. Aquela pessoa tem que estar ali diante da sua cirurgia sozinha, né, Vivi? Né, Marco? Tem que estar ali. É algo pessoal. E eu tenho que lembrar que Deus diz: olha, eu estou ali, eu dou forças para você, eu te ajudo, eu seguro na sua mão com a minha justiça. São palavras que eu tenho que ouvir e considerar, porque Deus é que está dizendo. Talvez você possa desenvolver uma lista de promessas e compartilhá-la com seus amigos. Por que você não faz isso? Preparando uma lista para você mesmo de promessas de Deus que estão na Escritura e que são importantes e que no devido tempo nós precisamos voltar a ela. Faça isso para você e quem sabe comece a compartilhar isso com os seus irmãos, com os seus amigos, com a sua família, com aquela pessoa que ainda não crê no Senhor Jesus. Desenvolva uma lista de promessas de Deus e compartilhe com os seus amigos. Quem sabe na rede social, para que você possa assim fazer a proclamação de Deus e a sua graça eficaz para aquele que coloca a sua vida debaixo da soberania de Deus, do senhorio de Deus sobre a sua vida, e sendo você Senhor. Nós ajudaríamos os outros e a nós mesmos. Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Seja lá o caminho, a vereda que você está caminhando. É vereda de justiça, de injustiça, de morte, de perseguição? Qual é esse caminho que você está vivendo? O texto diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Não fique só no seu entendimento, mas naquilo que Deus lhe deu. Talvez isso não faça sentido para pessoas que ainda não são cristãos. E se você não é um cristão, é muito difícil. E essas coisas que eu estou dizendo não faz sentido. Talvez você nem entenda
como as promessas de Deus em Cristo são aplicadas em meio a situações de medo. Talvez você que ainda não é cristão, nem saiba o que é a promessa, eu estarei com você. Algo que não é simples, mas é poderoso. E isso não é só reconfortante, mas é cumprido, tornado eficaz na nossa vida, por causa da fé em Cristo. Quer dizer que não existe fé quando eu tenho medo? Não. Quer dizer que você é quem é, um ser humano falível, pequeno, corrompido pelo pecado. Mas se você não tem o temor do Senhor no princípio da sua existência, você não vai ter sabedoria, e esse temor não vai se tornar em reconforto. Terceira coisa que eu gostaria de dizer aos amados: ser obediente a Deus. Isso ajuda a gente a vencer o medo. Não só lembrar da palavra de Deus, mas ao ouvir a palavra de Deus, obedecer o que a palavra de Deus diz. Se você olhar o texto, você vai notar um foco na obediência. Deus diz várias vezes aqui para Josué o que ele tem que fazer. Ele diz: olha, você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Ele não deve de cessar de falar do livro da lei. Pelo contrário, diz o texto, medite na lei do Senhor de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. E só assim, então, você prosperará e será bem sucedido. Você vai vencer aquelas coisas que estão promovendo medo sobre você. Eu tenho não só que ouvir a palavra, eu não tenho só que ler a palavra. Tudo isso é extremamente importante e é a base da nossa obediência. Ouvir só a Escritura e saber quem é Deus e o que Ele faz não é suficiente. Porque Deus diz: isso tem que ser feito. Faça e obedeça. Você tem que obedecer. Tenha cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito na palavra. É aquela fidelidade a Deus, aquela expectativa no Senhor plena. Os comandos relacionados à força de Josué, coragem, foram projetados para levá-lo a agir. Deus não disse: ser forte e corajoso e fica quietinho aí. Não, ser forte e corajoso e vai lá e pega a terra que eu te dei. É isso que Deus está dizendo. O medo, ele é vencido e me faz sair da paralisia que o medo muitas vezes promove na minha vida. Através de Deus, a sua presença, a sua palavra e a minha atitude de obediência. É aqui que entra a fé. É exatamente aqui. Enquanto o medo está ainda no ar, aqui eu estou pensando nele, ou estou com a minha alma em angústia, nós temos que dar pequenos e grandes passos de fé. Não podemos deitar. Enquanto o medo ainda está no ar e angustiando a minha alma, eu preciso aprender que eu não posso dar passos grandes ainda, mas eu preciso dar passos. E vai chegar um tempo que eu vou ter que correr. Às vezes pode ser tão simples quanto sair da cama e trabalhar. Ou ir para a cama descansar. Pode significar não responder imediatamente a um e-mail,
ou desligar o telefone por algumas horas. Pode ser tão prático quanto perceber a necessidade de obter ajuda. Eu preciso de ajuda. E até chamar um médico. Pode ser dos passos de generosidade, doação, amor, dedicação. Nós precisamos avaliar qual ação nós temos que tomar com base em nossas circunstâncias e o que está causando o meu medo. É isso que nós temos que trabalhar quando encontramos alguém cheio de ansiedade e de medo e que chegam até você no seu gabinete e diz: olha, eu não sei como tratar tudo isso, eu já não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu estou desanimado de fazer as coisas, minha alma parece que está doente, parece que eu estou sentindo como se eu tivesse aquele começo horrível de gripe, que eu estivesse com início de febre. É algo verdadeiro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é levar a pessoa a olhar para as circunstâncias. Eu não posso dizer para essa pessoa: você não está vivendo isso. Mas eu preciso ajudar essa pessoa a entender por quê. E mostrar para ela que isso é vencível. Por quê? Por causa de Deus. Isso é desempenho da fé. Isso às vezes demanda tempo, às vezes acontece num único encontro, às vezes leva semanas, meses, mas é com essa pessoa que você tem que andar para mostrar para ela quem é Deus, e como Ele é poderoso, e como Ele ama, e como Ele cuida, e como Ele serve, como Ele é eficaz através do sangue de Cristo, a ponto de perdoar aquele pecado que está te matando por dentro, e você nunca sai dele. Nós precisamos avaliar qual ação nós devemos tomar com base nas circunstâncias e o que está causando o nosso medo. Entenda que se a promessa de Deus está aqui na sua mente, no seu coração, isso significa que você não precisa ser refém do medo. Se você está cheio da palavra de Deus, você não precisa do medo. Salmo de número 56, versos 3 e 4. Essas são palavras do salmista na presença de Deus. Ele diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste dia ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer? Oi? Eu errei? Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Quando eu estou temeroso, o texto está dizendo, eu posso ficar com medo. Mas quando eu estou temeroso, eu vou confiar no Senhor. O Senhor, cuja palavra eu exalto. Eu exalto o Senhor na palavra, a palavra de Deus o exalta. É nesse Deus que eu ponho a minha confiança. Nesse Deus que eu tenho a minha fé. Nesse Deus que eu tenho a minha expectativa. E por causa disso, nada temerei. Disse com outras palavras aquilo que esse verso está dizendo para mim e para você. Afinal de contas, a conclusão: o que um mortal pode fazer comigo se eu estou com Deus? Se um mortal quer promover alguma coisa contra mim, até mesmo eu me sabotando com o pecado, que depois me faz temeroso diante do mundo, e principalmente de Deus e diante de mim, nem eu posso me afetar maior ou mais do que a graça de Deus. Quarta coisa, entenda
que Deus tem um propósito em todos os seus desafios. Muitas vezes a gente passa por dificuldades e a gente fala: por que eu estou passando por isso? Alguns têm a audácia de chegar diante de Deus e dizer: não é justo eu passar por isso. Ou não é justo aquela pessoa estar passando por aquilo. Afinal de contas, é uma pessoa tão boa, tão amável, tão dedicada. A sua agenda tem um período para estar com o Senhor e um período para servir a Deus. Ele dá o dízimo do seu tempo para o Senhor. Já ouviram falar sobre isso? Um dia eu vou falar sobre esse assunto. O dízimo do tempo. Veja quantos minutos tem o ano. Divide por 10. Tem um dia, né? Põe ali um dia. Divide por 10 e veja qual seria o dízimo do seu dia na presença de Deus. Mas continuando aqui. Nós devemos estar bem conscientes de que Deus tem um propósito para a nossa vida e para os nossos sofrimentos. Nos 2 textos que nós estudamos no livro de Tiago, nós vimos que Deus tem propósito nas provações. E o propósito é nos amadurecer, nos fazer melhores cristãos, nos fazer crentes como Deus quer que sejamos. Seria bom reconhecer as maneiras pelas quais essa batalha do medo faz parte do plano de Deus para realizar algo ainda maior na minha vida do que aquilo que está produzindo medo em mim. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que passou por muitos medos, não é mesmo? Muitos medos. E a gente vê isso tudo registrado na Escritura. Se não houvesse a Escritura, os detalhes de ensinamento, mas só ele falando dos sofrimentos dele, a gente já entenderia como Deus cuida daqueles que sofrem por causa de Cristo. E isso já seria instrumento de Deus para nos edificar. Então, eu olho para o sofrimento de Paulo, e se eu pudesse, eu diria para ele: Paulo, o seu sofrimento foi motivação para que nós entendêssemos que o sofrimento por causa do Senhor é alegria. Pedro, ele fala a respeito disso no final do capítulo 3 e 4 da sua primeira carta, como nós já estudamos aqui, a carta de Pedro. E ele fala: olha, se você vai sofrer, sofra como crente, como cristão, como servo de Deus, mas jamais como alguém que está fazendo coisa errada. Por quê? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Andar pela fé enquanto você lida com medo não é fácil. Não é fácil. Tratar a minha vida com Deus, a minha expectativa e o meu entendimento da graça de Deus não é fácil enquanto eu estou com medo. Pode ser uma luta dura, difícil. Mas quando Josué estava diante do Rio Jordão, havia uma cidade do outro lado chamada Jericó. E havia uma promessa sobre Jericó. Mas para ele era duro. Nossa, estou assumindo o papel de Moisés. Agora Deus está falando comigo. E do outro lado tem Jericó, o povo é grande, o povo é belicoso. Eles têm uma parede ao redor, um muro ao redor da cidade. Como é que tudo vai acontecer? E Deus disse como ele deveria fazer. E sem mesmo eles levantarem uma única arma, só soprando as trombetas poderosas do povo de Deus, que é alto aquele negócio, viu, gente? Eu não sei como que chama aquelas trombetas, mas elas têm um poder de alcance violento. E eles tocaram, e Deus fez aqueles muros caírem. Pastor, isso é continho de fada. Isso é... Não, querido, isso é fato. É história que Deus escreveu como fato. Tudo que era difícil foi caindo. E
era verdadeiro. E Josué entende que Deus tem um propósito. De repente ele pode não entender naquele momento qual é o propósito de Deus. Como é que isso tudo vai acontecer? Como que eu vou chegar ali e vou fazer essas coisas todas acontecerem sem que o povo do Senhor morra? Sem que nenhum deles tenha o seu sangue vertido? Queridos, ele tinha medo. Deus está dizendo para ele: não tenha medo. Por causa das minhas promessas. Por causa da minha palavra. Por causa da minha fidelidade. Vá em frente. Continua a sua vida, que eu estou com você. A vitória que Deus dá para nós, queridos, é vitória muito diferente daquilo que nós chamamos de vitória. É interessante que a vitória para um crente às vezes se chama morrer. Porque para um cristão, morrer é lucro. É estar na presença de Deus. É desfrutar da intimidade do Santo, que é trino. É interessante, muitas vezes a derrota para nós, à luz do que os homens pensam, tem um propósito de vitória para Deus, porque Ele vai aplicar isso de maneira totalmente diferente daquilo que eu estou pensando, e Deus mostra que Ele é sábio. Senhor, qual o propósito? Mas não faça essa pergunta para dizer: Senhor, não é possível, não aceito, não mereço, não sou digno de sofrer tanto. Ora, nunca, porque jamais poderíamos fazer esse tipo de argumentação na presença do Deus Santo. Concluindo, irmãos, Deus prometeu que as situações difíceis da vida e o quebrantamento que a gente sofre no mundo, em nós, ao redor de nós, fazem parte do seu plano para a nossa vida. Deus errou aqui? Não. Tudo que está acontecendo de bom e de difícil, Deus tem como plano dele para você, para nós. Podemos não entender agora, ou ver esse plano agora. Nós podemos pesquisar e não ver a Deus. Nós podemos até mesmo não gostar. E tudo isso pode ser até mesmo assustador. Mas os crentes, nós, os servos de Deus, recebemos essa promessa. E elas são confirmadas na pessoa de Cristo. O Senhor, o seu Deus, está com você onde quer que você vá. Cada medo trazido ao Senhor, com ansiedade ou terror que pode acontecer, resistido debaixo do abrigo das suas asas, das asas de Deus, reforça a nossa escolha de confiar. Essa semana eu copiei uma imagem que eu achei fantástica, linda, porque eu nunca tinha visto aquele pássaro, mas os filhotinhos dentro do ninho, e a mãe na beirada, e ela levantou as asas e fez assim, ficou como se fosse uma tenda. Eu lembrei de Deus quando o Senhor diz que Ele colocou o seu povo como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Já viram isso acontecer? Acontece isso. Tá a galinha lá, mexendo e tudo, e vem alguma coisa de perigo, os pintinhos saem correndo, encosta na mãe, e ela... É assim que Deus nos protege. A promessa de Deus ela é cumprida na pessoa de Cristo. Deus faz tudo na nossa vida através de Jesus Cristo. E isso significa que mesmo os menores atos da nossa fé, na misericórdia de Deus, permanecem para sempre. Como os salmos que nós já lemos aqui, vários deles demonstram repetidamente, cada pequena amostra da ajuda e proximidade de Deus diante dos nossos medos, desperta, faz acordar
em nós um amor ainda maior por Ele. Ele nos abençoa e nós o amamos mais. Cultive amorosamente, através da sua fé, uma intimidade mais profunda, por causa do que Deus está fazendo em você. Porque através dessas situações, Deus continua a nos transformar. Ter medo, é natural, pois somos finitos. Pode ser saudável, se for enfrentado com fé, na presença do Deus, da sua salvação, que cuida de você. Pode ser uma coisa tremendamente terrível, o temor, se for enfrentado por aquele que, de mentira, fala que é cristão, mas que de fato, tenta resolver tudo na sua própria força. Que Deus, na sua bondade, nos ensine a vencer o dia de mal. O Senhor Jesus, no final da sua mensagem em Mateus, falando a respeito do que nós temos que cuidar ou ter medo, Ele diz: olha, não fique aí preocupado com o que você tem que comer, beber ou vestir, porque esse tipo de preocupação é coisa de gentio. Deus sabe cada uma das nossas necessidades. Esse é o texto da mensagem do próximo domingo, que eu já estou com ela pronta. Gastei um tempo essa semana preparando. E eu espero que Deus continue a nos ensinar a vencer o medo nas coisas fundamentais da vida. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus, obrigado, porque esse exemplo, o Pai, da coragem que Josué teve, porque o Senhor estava com ele e transferiu para ele todas as promessas que já haviam sido feitas, a ponto do seu coração descansar no Senhor, a ponto dele conduzir o povo a ter o mesmo sentimento. Ó Pai, como é maravilhoso esse exemplo, porque o Senhor não só transformou e fortaleceu o coração de Josué, mas o Senhor fez a mesma coisa com o povo, e eles com confiança foram à frente, em diante, possuíram toda a terra que o Senhor reservou para eles, e puderam glorificá-lo, pelos livramentos e pelas vitórias que o Senhor concedeu. Dê-nos a mesma fé, o mesmo propósito de vida, Senhor. Muitas coisas são grandiosas demais para nós, Senhor, e nos faz ficar paralisados, porque o medo muitas vezes faz isso. Mas, ó Deus, nos movimente, faça com que possamos sair de onde estamos acuados e vivermos de maneira digna e vitoriosa, na força, nas promessas e no poder do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. E eu imploro, irmãos, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê da sua paz. No amor de Deus, o Pai, na graça de Jesus, o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, hoje e para todo sempre. Amém.